Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Amor à Segunda Vista, de Bert Hellinger. Nós vamos retomar na página 197, Eduardo e Luísa. Lembrando que os nossos encontros acontecem todas as terças-feiras, às 20h20. E quem estiver assistindo a gravação e desejar participar ao vivo, as informações do link podem ser obtidas através do perfil no Instagram Leituras Sistêmicas. E hoje nós estamos como leitor Eurico e sob a orientação da Cleusa. E antes de nós iniciarmos a leitura, nós estamos caminhando para o final da leitura desse livro. Fizemos uma votação que ficou alguns dias no Facebook, uma enquete, né, para escolher o novo livro, e o livro escolhido é Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger, tá bom? Uhum. Então, quando nós concluirmos a leitura desse, iniciaremos a leitura desse outro livro. E um outro recado. Esse grupo de estudos, ele existe desde julho de 2016. Todos nós fazemos trabalho voluntário. Várias pessoas passaram já por esse grupo. E para a gente poder manter esse grupo ativo, nós temos uma assinatura do Zoom, que também a gente conta com a contribuição voluntária, tá bom? Então, nós colocamos as informações lá nos grupos do Facebook e do Telegram. E quem quiser contribuir para que a gente continue por mais uns 10 anos, mais anos, será bem-vindo, tá bom? E sem mais delongas, Cleusa, eu já passo para você. Obrigada, Helena. Obrigada, Eurico, pela leitura. Boa noite a todos presentes, né? Um bom dia ou boa tarde para quem vai ver depois a gravação. E que a gente possa ter mais uma noite proveitosa, né, de reflexão sobre o que o Bert Hellinger trouxe para a gente. Então, a gente vai continuar esse livro. Eu não sei, hoje me deu vontade de fazer uma sugestão antes de começar a leitura, que a gente faça pelo menos umas 3 respirações para relaxar. Não sei se porque eu cheguei muito em cima da hora em casa, dar uma relaxada, dar uma centrada, né? É hora que você estiver pronto, Eurico, pode começar a leitura. Então, vamos retornando, vamos voltar aqui para a nossa leitura, página 197, Eduardo e Luísa. A proteção. Hellinger. Existe mais um casal com o qual ainda não trabalhei? Para Luísa e Eduardo, vocês, venham até aqui. Hellinger. De que se trata? Eduardo, sou separado, tenho 2 filhas de uma relação anterior. Há 4 anos casei com Luísa e juntos temos uma filha. Tenho conflitos com a minha mulher anterior e com minhas filhas e gostaria de pôr isso em ordem. Hellinger para Luísa. Você também quer dizer algo? Luísa, sim. Antes do nascimento da menina, tive um aborto espontâneo. Tenho o sentimento de que também preciso pôr algo em ordem com a primeira mulher de meu marido. Hellinger para Eduardo. Está bem. Constelaremos você, a primeira mulher, as 2 filhas, a segunda mulher e a filha em conjunto. A figura 1 demonstra o posicionamento aí. A Helena Júlia está compartilhando com a gente. A filha mais velha olha para o chão e se inclina cada vez mais para a frente, e o marido olha constantemente para ela. Hellinger para Eduardo.
Onde vivem as filhas do primeiro casamento? Eduardo, com a mãe. Hellinger, o que ocorreu no primeiro casamento entre você e a mulher? Eduardo, minha mulher encontrou outro homem e me deixou. Hellinger, ocorreu um aborto ou algo parecido? Eduardo, não. Hellinger, a primeira filha está olhando para o chão. Isso quer dizer que ela olha para um morto. Eduardo, não sei quem poderia ser. Pode ser alguém da família, Hellinger, pode ser alguém da família da mulher, pode ser também alguém da sua família. Eduardo, a mãe de minha primeira mulher teve antes dela um natimorto. Hellinger, isso não basta. Hellinger, e em sua família? Eduardo, existem mortos, meu avô, minha avó, mas foram mortes naturais. Hellinger, as outras filhas também estão olhando para o chão. Eduardo, não sei se isso tem a ver. Tem a ver. Um irmão meu desapareceu há 5 anos. Hellinger, não. A mãe segura a filha mais velha por trás, após um tempo, e esta se vira e as duas se debruçam. Figura 2, a Helena mostrando para gente. A filha mais nova está muito tocada. Henninger a coloca ao lado da primeira mulher, de acordo com a figura 3. Henninger, ela representa essa primeira mulher. A segunda filha chora e se encolhe cada vez mais. A representante de Luísa também chora. O representante de Eduardo continua olhando para a primeira mulher e para a filha mais velha. Figura 4. Hellinger. Deve ter acontecido algo entre você e a sua primeira mulher. Eduardo, houve muita briga, muita disputa durante a separação. O homem pelo qual ela me abandonou morreu há 3 anos. Hellinger, não. Para a segunda filha, venha aqui. Você também está muito mal. Siga o seu movimento. Ela vai chorando em direção à mãe. Quando está próxima, algo a impede de continuar. Ela afasta novamente um pouco, ajoelha-se e inclina-se para frente. Seu corpo treme muito. Figura 5. Hellinger, existe aí um morto? Algo muito grave aconteceu? Hellinger escolhe um representante para a pessoa morta e pede que se deite. Figura 6. A segunda filha se aproxima mais da pessoa morta, torce-se e soluça em voz alta. Também o representante de Eduardo se posiciona diante da mulher, diante da morta, e olha para ela. A primeira mulher, a primeira e a terceira filha também descem até o chão. A primeira mulher está fortemente abraçada com a sua primeira filha, que também chora. Após um tempo, Hellinger vira a representante de Luísa e a afasta. Tira também a filha da esfera dos mortos e a afasta. Figura 7. Hellinger para Eduardo. Não há o que fazer aqui. Existe algo muito grave. Eduardo, os pais da minha primeira mulher morreram muito cedo. Estou muito surpreso. Hellinger, existe algo grave. Hellinger, não posso fazer nada aqui. Sem informações, não posso fazer nada. Pode ter a ver também com gerações passadas, mas a minha imagem é que é algo mais próximo. Eduardo, em relação a alguma morte? Hellinger, sim. Ou algum crime. Eduardo, talvez algo ligado à guerra? Hellinger, pode ser. Existe algo nesse sentido? Eduardo, meu pai foi à guerra. Eu tenho tios que também estavam na linha de combate. Minha avó esteve na cadeia. Hellinger, por quê? Por razões políticas, durante a Guerra Civil.
Nesse meio tempo, a segunda filha deitou-se um pouco mais afastada no chão. Também a primeira filha se deitou no chão. Figura 8. Hellinger escolhe agora uma representante para a avó e a coloca na constelação. Figura 9. A segunda filha se ergue. O marido olha para a sua avó. Também a primeira mulher se vira para ele. Hellinger para o grupo. Instala-se imediatamente certa tranquilidade. A avó se aproxima mais da segunda filha. Essa abraça os joelhos da avó e se deita a seus pés. A avó se ajoelha, o marido vai até ela, ajoelha-se ao lado e os dois se abraçam. A representante da mulher morta se deitou mais para o lado. A filha mais nova vai até ela e se deita de barriga para cima. A representante de Luísa olha para o avô. Figura 10. Hellinger pede para a avó que se deite junto à morta. Também a segunda filha se deita junto e soluça em voz alta. O marido está de cócoras diante delas. Figura 11. A avó se senta novamente. A segunda filha está deitada no seu colo e soluça. A avó não sabe muito bem o que fazer. Hellinger para a avó. O que se passa com você? A avó. Estou muito inquieta, não consigo deitar. Hellinger para Eduardo. Não é ela, é outra pessoa. Hellinger escolhe dois homens e os coloca na imagem. Figura 12. Hellinger para os representantes. Não sei exatamente quem vocês são, mas a minha imagem é que vocês são soldados, algo assim. Sigam exatamente seus movimentos para que possamos ver o que acontece. Para a representante de Luísa, você pode sentar-se. Essa é uma outra dimensão. A avó começa a tremer, a filha mais nova rola, soluçando no chão e depois se vira. Hellinger para o grupo. Agora a avó também começa a tremer. Os dois homens se afastam um pouco, o representante de Eduardo se levantou e vai lentamente em direção a eles. Hellinger para o representante de Eduardo. O que se passa com você agora? Homem, sinto que preciso me posicionar entre eles, mas estou tremendo. Hellinger, coloque-se entre eles. Ele o coloca de costa para os soldados. Figura 14. A segunda filha continua soluçando, a avó a segura. O representante de Eduardo dá um passo à frente. A avó tem que se colocar no meio. Hellinger a coloca diante dos dois homens. Figura 15. Hellinger para a avó. Agora olhe para eles. A avó olha alternadamente para os dois homens, então abre os braços como se quisesse proteger as pessoas que estão atrás dela. Após um tempo, abaixa novamente os braços. O representante de Eduardo vacila e depois se deita no chão. A avó abre novamente os braços. A primeira mulher toma nos braços a segunda filha, que ainda se encontra deitada no chão. A filha mais nova e depois também a primeira filha se erguem. Agora Hellinger vira o rosto dos dois homens para fora. Figura 16. Hellinger para a avó. O que está acontecendo? Avó. Preciso defender a minha família. Hellinger a vira para a sua família. Nesse meio tempo, o representante de Eduardo e a mulher morta estão deitados um do lado do outro. Figura 17. Hellinger para a avó. Fique parada, assim está bem. Para o grupo. Acho que posso interromper aqui. Se os homens vão para onde precisam ir, a avó se posiciona com a sua força diante da família. Os outros podem levantar-se novamente. Para Eduardo e Luísa, não vou continuar. Paro por aqui, para os representantes. Está bem, foi isso.
Hellinger ao segundo soldado. O que se passou com você? Segundo soldado, inquietação. Talvez também um pouco de violência e loucura. Hellinger para o primeiro soldado. Com você, primeiro soldado. Foi muito estranho. De certa forma, senti uma ligação, mas ao mesmo tempo estava completamente frio. Alguém quer fazer algum comentário? É, é uma constelação complexa, que não tem muito que a gente comentar sobre a conduta dele, né? Porque ele estava Uhum. sentindo no campo ali para fazer essas intervenções, né? Então, não dá para a gente... É, fica difícil fazer comentários, né? Porque. É, né? Porque ele fez várias intervenções. A época que ele fazia, né? A época desse livro era uma época que se tinha bastante, que o terapeuta fazia várias intervenções. Só que as intervenções eram feitas de acordo com o campo, e não de uma forma teórica, não seguindo um script. Ah, quando for assim, eu vou fazer isso, né? Uhum. Então, ele estava sentindo o campo, e ele foi acompanhando e fazendo essas intervenções. O que, assim, o que eu acho interessante a gente observar, né, que aparece a filha do segundo relacionamento, de alguma forma, representando algo da mulher, da primeira mulher. E também sentindo o que aconteceu na família do pai, porque o problema todo que se mostra tem a ver com algo que aconteceu antes dentro da família de origem do Eduardo, né? Então, a segunda filha também está ligada a esse evento, por isso tem todas essas reações, né? Chora, se aproxima da mulher morta, tem uma ligação com ela. Mas isso tudo, quando você está acompanhando o campo, você está sentindo isso. Não dá para a gente ler e questionar a conduta dele, ou o que ele fez. Dá para a gente observar, trazer para a reflexão da gente no momento que a gente se encontra, às vezes, diante de situações semelhantes. Porque quando a gente abre um campo, a gente pode encontrar em situações assim, né? Mas eu acho que aqui na sequência ele deve fazer ainda algum comentário sobre isso. Então, eu vou deixar a Helena falar, daí a gente lê o que ele vai comentar, ver se tem mais alguma coisa que a gente pode estar trazendo para Uhum. questionar isso. E se alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação, também pode levantar a mãozinha e falar na sequência. Primeiro, a Helena. Eu ia falar justamente o que você começou a falar, Cleusa, que isso aqui era da época em que ele fazia intervenções, né? Procurava até determinar quem era, né? Então, hoje, com essas novas constelações, são poucas intervenções, quase nenhuma, e muitas vezes, quando tem essa questão de um morto, coloca-se lá um representante do morto e às vezes sabe quem é e às vezes não, né? Então, não sabe que geração, não fica procurando para nomear, né? Era isso que era feito, né? Na época desse livro, ele fazia dessa forma, né? Era só isso. Então, porque nessa época, né, na época que eu comecei a estudar constelação, a gente ia fazendo intervenção e investigando para tentar saber em que época que aconteceu, como que aconteceu, o que aquele acontecimento podia estar representando. Hoje só importa que aconteceu algo ali que está repercutindo no agora, né, na geração atual daquela família, e que isso que aconteceu precisa ser integrado, né?
Porque aquela coisa, tudo que a gente exclui vai continuar reverberando no campo. No momento que a gente inclui, a gente está liberando. Então, não importa o que aconteceu algo grave e que o campo precisa incluir, precisa dar um lugar. E no momento que você dá um lugar, normalmente os representantes relaxam, tem um relaxamento, a gente percebe isso. Né? Não sei se mais alguém quer fazer mais alguma colocação, alguém que tem mais alguma experiência nesse sentido. Eu lembrei mais de uma coisa. Me veio agora, né? O Stephen Hauser, quando. Vamos imaginar que é uma situação dessa que não fica perguntando, né? Ou perguntou e não sabe. E aí ele normalmente coloca os pais, né? Coloca os pais da pessoa ali, vai colocando os avós, né? E é incrível, quando às vezes, muitas vezes o movimento estava ali parado, meio que do jeito que o Bert estava aqui, quando ele colocava os avós ou os pais, né? Do casal, como a coisa fluía. Aí emergia isso, né? Então, mesmo sem ele fazer tanta intervenção e tanta pergunta, ele agia dessa forma. E era muito interessante, que muitas vezes era onde estava a origem, né? Então, às vezes é uma outra forma da pessoa, o facilitador, atuar, né? Não tenho certeza e não sabe, né? Deu uma parada de colocar esses elementos, né? Antes tipo assim, eu aprendi, né, dessa forma, daí ia colocando a geração dos pais, a geração dos avós, segunda, terceira, quarta, quinta, ia colocando N gerações. E às vezes aquele evento que estava ali tinha acontecido em gerações, tipo assim, teve uma vez que eu estava facilitando uma constelação, foi na 22ª geração. Era um grupo bem grande, daí, tipo assim, só foi ter um equilíbrio quando, né, fazendo isso que você colocou. A gente ia colocando, primeira, segunda, quando chegou na 22ª, todo mundo relaxou. Então, era algo que tinha acontecido muito atrás, da geração daquela pessoa que tinha levado a questão para trabalhar. Né? Hoje, a gente não fica mais procurando em que geração aconteceu, a gente tenta ver quando tem um movimento de conciliação. Na hora que tem um movimento de conciliação, normalmente relaxa. Mas alguém tem alguma colocação? Então, Eurico, lê o comentário, vamos ver o que o Beth traz aqui. Vamos lá. Separação com amor. Hellinger, após uma pausa, agora darei oportunidade para perguntas. Participante, quero perguntar qual é a forma melhor e mais saudável de terminar um relacionamento? Hellinger, essa é uma pergunta importante. Tenho para isso um procedimento modelo. O primeiro ponto seria não procurar pela culpa algo, como se algo fosse depender da boa ou da má vontade de cada um. Vimos aqui quantas influências do passado atuam e que cada um, muitas vezes, não sabe o que o impulsiona. Às vezes, faço com um casal que quer ou precisa separar-se um pequeno exercício. Conto uma história para eles. Um homem e uma mulher seguem felizes o seu caminho. A sua mochila está carregada de coisas boas e eles passam por jardins em flor e árvores repletas de frutos maduros. O sol brilha e eles estão felizes. Então, o seu caminho os conduz para uma montanha. As coisas se tornam mais difíceis e parte dos mantimentos que eles levaram é usada. No meio do caminho, um dos dois se senta e está exausto. O outro ainda continua um pouquinho. Então também os seus mantimentos acabam e eles se sentam. Os dois olham para o vale onde tudo foi tão bom e começam a chorar. O luto possibilita a separação. Simplesmente a dor de não terem conseguido possibilita a separação.
Então não existem mais acusações, apenas dor. Através da dor, podem se separar, mas podem se encontrar mais uma vez e se olhar nos olhos. Então o homem diz à mulher: Eu amei você muito e você me deu muito. Mantenho isso com amor e respeito. Também dei muito e você pode mantê-lo, respeitá-lo e lembrar-se disso com amor. Depois o homem diz à mulher e a mulher ao homem: Assuma minha parte da responsabilidade por aquilo que não deu certo entre nós dois e deixo com você a sua parte. Agora deixo você em paz. Esse é um modelo para uma separação amorosa. Olha que coisa linda para a gente trazer para reflexão, né? Porque sempre quando tem uma separação, tem a mochila de cada um que envolve, né? O que cada um carrega e como a pessoa se sente com aquilo que ela está carregando. Então, às vezes, quando ela toma a decisão de separar, quando ela resolve parar nessa subida, né? Que ela está exausta, que esse cansaço não permite continuar ali, não permite que eles continuem juntos, tem a ver com tudo aquilo que eles estão carregando, né? Então, e essas frases são as frases padrão que a gente veio aprendendo, né? Tipo, eu permito que você fique com tudo que eu dei foi por amor, né? E eu levo o que você me deu, porque quando a separação tem essa consciência, né, de que os dois fizeram o possível e que não dá mais, eles podem seguir para um outro relacionamento de uma forma mais leve. E se fica um procurando, acusando o outro, se fica na acusação e no conflito, nenhum dos dois fica livre para poder seguir em frente. Né? Quando eles estão no conflito, qualquer relacionamento posterior está sujeito a fracassar também, porque o conflito vai junto. Não sei se mais alguém tem alguma colocação a esse respeito. Mas essa historinha de subir a montanha, eu acho assim, ela muito sublime, né? Não sei se vocês têm hábito de subir montanhas com uma mochila pesada nas costas. Eu acho assim, sempre coloco para as pessoas assim, né? Um relacionamento pode terminar bem quando você consegue ser grato àquilo que você vivenciou junto a outra pessoa. Quando você consegue olhar para aquilo que foi bom, ser grato por aquilo que foi bom, né? E soltar o outro. Porque reflito mais ou menos assim, né? Se a gente não consegue ser grato ao que ficou de bom do relacionamento anterior, ainda a gente fica naquele sentimento de ser vítima, né? Haver sido vítima. E aí a gente fica preso naquela pessoa, porque a mágoa, o ressentimento, a dor, ainda ela está viva dentro daquela pessoa que não consegue olhar com gratidão. E aí você não consegue se separar daquele antigo companheiro ou da antiga companheira. Somente quando você consegue ser grato, você consegue libertar a outra pessoa. Porque aí você olha com amor, olha com gratidão e agradece aquilo que você vivenciou. Pode ter vivenciado coisas ruins também, pode ter tido uma traição, pode ter sido uma falta de ética no relacionamento, outras coisas. Mas mesmo assim, eu sempre digo para as pessoas, mesmo assim você vai enxergar muitas coisas boas. E se você conseguir enxergar essas coisas boas, você não leva o antigo parceiro, parceira para a cama junto no novo relacionamento. Senão, se você fica presa na mágoa, na dor, no ressentimento, você vai para a cama com um e leva o outro junto. Posso falar?
Pode. Eu aprendi um exercício uma vez que eu estava participando de um módulo da constelação com o professor, era escrever só tudo o bom daquela pessoa, só o bom, nada não ruim, tudo o que foi bom, que conviveu, as lembranças boas, era escrever, ir escrevendo, não precisa escrever tudo de uma vez, vai lembrando e vai escrevendo, e vai escrevendo. Mas acho que é isso. Excelente. É um excelente exercício para se É, conectar com a gratidão, com a plenitude. Porque dentro de um relacionamento, sempre vai ter momentos bons, vai ter momentos difíceis normalmente. é claro, né? E aí vai depender, tipo assim, vai depender dessa mochila, né, do que você está carregando, do que você traz da tua ancestralidade, dos seus emaranhados, como você lida com isso, é que você vai lidar com as situações que você vai encontrar no dia a dia, né? Então, quando a gente está subindo uma montanha, né, que é o exemplo que ele dá aqui, com uma mochila pesada, você tem que estar assim, pé após pé, né? Você tem que ir muito devagar, você tem que trabalhar a respiração para você conseguir chegar no alto, senão você não consegue. E nos relacionamentos as coisas são assim, se não tiver momentos de pausa, que você respira, que você olha para o outro, que você esteja aberto para receber o que o outro tem para te dar e que você tenha algo para dar em troca para ter o equilíbrio, né, na relação. Senão, não vai dar, né? Que nem tem. Às vezes a gente escuta a frase, ela tem que continuar comigo, ou ele tem que continuar comigo. Se você me deixar, eu me mato. Esse tipo de situação que normalmente um está procurando no outro algo que falta dentro dele, algo que ele está emaranhado e que ele acha que o parceiro pode trazer. Só que o parceiro nem sabe o que aconteceu, eles não têm conhecimento, são dinâmicas inconscientes. Então, não tem como o parceiro suprir um vazio que você traz de emaranhamento do seu grupo familiar, né? Então, tudo isso pode estar interferindo num momento de separação. Então, e a gratidão pelo que fez e assumir a responsabilidade por aquilo que você não pôde dar, ou por aquilo que você fez que pode ter magoado o outro, né? Então, eu assumo a minha responsabilidade daquilo que cabia a mim que não deu certo. E deixo com você o que é seu, sua responsabilidade, né? Daí a separação pode ter um término mais leve, pode ser de uma forma mais leve para que os dois fiquem livres para novos relacionamentos. Como diz você, para não levar para a cama, junto com o outro, o parceiro anterior, né? Então, eu acho que essas coisas são muito importantes quando um relacionamento, né? O descasamento, né? A cerimônia de descasamento. Sim. Não sei, É mas difícil, mas é importante, é isso, né? Mas alguém tem alguma contribuição para esse assunto? Alguém tem alguma experiência que possa compartilhar com a gente? Se não tem dúvidas, não tem nada, a gente pode ir para outra dor de separação, que é a próxima É doloroso. ação. Então, vamos lá. Vamos continuar mais um Júlio, pouco. Júlio e Graciela. A dor da separação. Hellinger. Ainda existem casais que desejam trabalhar? Hellinger para Júlio e Graciela. Vou começar com vocês. Hellinger. Do que se trata? Júlio. Nós nos conhecemos há 8 anos e já saí 4 vezes de casa. Sempre que surge um problema, preciso partir. Hellinger para Graciela. E você, Graciela? Os seus sentimentos, os seus afastamentos me provocam muitos medos. Eu o amo e quero viver com ele.
Hellinger para Júlio. Você a ama? Júlio. Sim. Hellinger. Vocês têm filhos? Júlio. Não. Hellinger escolhe um representantes para o homem e para a mulher e os coloca diante um do outro. Figura 1. Marido e mulher se olham longamente, sem se mover. Então o marido olha para o chão, olha mais uma vez rapidamente para a mulher e, enquanto ainda está olhando para o chão, cobre o rosto com as mãos. Abaixa as mãos e olha novamente para a mulher. A mulher fica inquieta, o homem olha novamente para o chão. Então, o marido dá um pequeno passo para a lateral e olha para o lado. Depois, eles se olham novamente. O marido gira os ombros para a esquerda e para a direita, como se quisesse se virar. Os dois ainda se olham. Então, a mulher se segura na parte superior de seus braços e se torce, como se estivesse com dores. Ela dá um passo para trás e olha para o lado. O marido ensaia uma aproximação. Cobre novamente o rosto com as mãos e olha para o chão. Após um tempo, abaixa os braços novamente. O processo todo demorou 7 minutos. Hellinger vira a mulher e depois também o marido. Figura 2. Hellinger após um tempo para a mulher. Como você está? Mulher. Melhor do que antes. Hellinger a conduz mais alguns passos à frente. A mulher ainda se torce. Após um tempo para o grupo, vemos quanta dor é necessária para uma separação. Para marido, o que se passa com você? Marido, também estou melhor, mais calmo. Hellinger, após um tempo ao grupo, apesar do amor, aqui só existe separação. Mas quando a dor estiver sido suficientemente grande, isso ocorre. Hellinger coloca diante do homem uma outra mulher, e isso coloca diante da mulher um outro homem. Figura 4. Hellinger, após um tempo, ao grupo. Ainda existe futuro para a mulher? Como você se sente, mulher? Bem, Hellinger, certo, foi isso. Hellinger para o grupo. O que também precisa ser considerado em um relacionamento de casal? Alguns estão ligados ao parceiro como um filho, à mãe ou ao pai. Quando uma relação não vai adiante e a separação se esboça, às vezes a dor possui algo irreal, algo do passado que atua no presente. Entre adultos, a separação é uma catástrofe, e assim apenas para uma criança, pois quando os dois parceiros estão separados de forma clara, possuem um novo futuro. Para Júlio e Graciela, está bem? Foi isso. Representante de Graciela. Quando fui até lá, foi como se estivesse perdendo forças. Quando você disse que a separação era adequada ou algo parecido, disse a mim mesma: então é isso. Assim pude ganhar força novamente. Eu tinha vivenciado essa fraqueza como algo ruim. Foi então que ele de repente, foi então que de repente percebi que isso é algo normal. Então pude me recuperar novamente. Hellinger, está bem. Obrigado. É, essa coisa de colocar um diante do outro e deixar, né, colocar representante para os dois, um diante do outro, e deixar acontecer, às vezes traz, né, uma resposta que provavelmente não era o que eles esperavam. Né? Eles provavelmente foi para a constelação esperando um movimento que os aproximasse, que impedisse que a separação acontecesse. E o que eles veem ali, né, nos representantes, é exatamente o contrário, que o certo é a separação.
Isso é muito dolorido. E, às vezes, eles acham que o facilitador tem culpa, que o facilitador pode reverter a situação, que é uma coisa que não tem jeito. E, às vezes, acontece o contrário também. Eu me lembro de uma situação onde se colocou um diante do outro e, de repente, brotou um amor tão grande nos olhos de um e do outro, né, que os dois choravam, as lágrimas escorriam silenciosas, um olhando para o outro, até se aproximarem e um toque extremamente carinhoso. Então, quando você coloca isso, você nunca sabe o que vai surgir ali, né? E quando a gente é solicitada a fazer esse tipo de coisa, a gente tem que estar pronta para que, às vezes, o que acontece não é o que o cliente quer ver, né? Porque, assim, os dois se amavam, então eles queriam que o relacionamento desse certo. Só que o movimento se mostrou o contrário, que eles iam ficar melhor separados do que juntos. E isso não é fácil de Uhum. deles assumirem. Eu não sei se já aconteceu algo assim com você, Rita. Acho que ele não ouviu, que era para você, Eurica. Ela perguntou se não tinha algo Ah, que sim. tinha acontecido com você. Olha, comigo aconteceu um exercício, acabou sendo um exercício bem interessante num grupo. Uma pessoa, uma mulher, tinha dúvidas, se ela ficava no relacionamento ou não, né? Ela vinha tendo dificuldades no relacionamento e a pergunta dela era essa, se tinha chance pro relacionamento. Aí me veio na hora de fazer um exercício, né? E colocar ela própria, né, como representante, representando ela mesma na constelação, e duas pessoas, uma representando, e ela sem ela saber quem eram as pessoas, né? Uma representante o tem chance e outra representante não há chance. E aí, aquele representante, quando ele foi colocado naquele exercício, ficou de frente para a mulher, o não tem chance, sorriu e abraçou ela. Aí ela falou: então já percebi, para mim é suficiente, né? E aí perguntou para mim o que ele representava. E aí eu compartilhei com ela. Então foi assim, foi uns 2 ou 3 minutos para acontecer isso sem nenhuma fala. Só colocar de frente a própria pessoa, né, de frente para os dois, para aquela questão que ela trouxe, vai ter chance ou não vai ter chance? O que não, o que representava o tem chance, essa pergunta, tem chance o relacionamento? A pessoa veio ao chão, se ajoelhou, se encolheu no chão, enquanto a outra sorriu e abraçou, né? Então, na constelação ali, naquele momento, muito rapidamente, sem nenhuma fala, se mostrou para ela, talvez, qual fosse a melhor solução que ela precisava naquele momento. Né? E são decisões, né, que às vezes são extremamente doloridas, porque você terminar um relacionamento não é uma coisa fácil. É preciso fazer um luto desse término para poder estar pronto para um novo passo, né? Então, mesmo quando você está querendo sair da relação, né, na hora que se quebra, é necessário fazer um luto para poder dar um novo passo, né? Então, isso pelo menos eu vejo dessa forma, né? Que na hora que tem esse distanciamento, precisa cada um ficar consigo, né, com a sua dor, deixar isso passar,
para ficar pronto para dar um novo passo. E não, de imediato, buscar outra pessoa para curar a dor, né? Para ocupar aquele lugar e curar aquela dor. Porque daí o novo relacionamento não vai dar certo. Se ele busca outra pessoa como uma cura, né? Como remédio para aquilo que está terminando. Vai dar errado novamente. Vai dar errado novamente, Vai dar errado novamente. né? Então, eu acho assim, quebrou, então primeiro dá um tempo, né, para juntar os caquinhos. Na hora que junta, daí você está pronto para um novo passo. Viver o processo de luto, elaborar esse processo de luto, se fortalecer, para se sentir seguro e realmente soltar o relacionamento anterior, relacionamento que terminou. Se a gente vai em busca, né, igual você falou, logo de imediato, a gente está querendo substituir aquela pessoa rapidamente, né? Então não dá tempo da gente sentir alguma conexão, sentir, perceber se faz sentido para a gente aquele relacionamento ou não. Parece que a gente só quer colocar uma outra pessoa no lugar, né? E aí a gente projeta na outra pessoa toda a responsabilidade daquele relacionamento anterior que não deu certo, né? Não dá tempo de elaborar esse processo. Isso, essa reflexão sobre isso naquele conto das moedas é muito, né, é muito interessante, né? Porque daí você está procurando no parceiro as Hum, moedas que você deixou de receber dos seus pais, né? sim, Então, você está procurando que o outro cubra algo que lhe falta, né? Então, daí se junta duas pessoas que estão procurando alguém para cobrir algo que lhe falta, imagine a chance que tem isso de dar certo. Então, a importância de cada um estar bem consigo mesmo, com o seu grupo, para daí olhar para o outro e poder ter a junção e formar um novo sistema. eu sempre falo para as pessoas, precisa esse tempo até para elaborar o seu próprio 50% da relação, né? O quanto a minha forma de atuar naquele relacionamento contribuiu para aquele final, para aquela separação, para aquele processo. Eu acho que se a gente não der esse tempo, até para a gente mesmo compreender, né? O meu 50% no que não funcionou, eu vou repetir a mesma coisa, né? Eu vou repetir os mesmos equívocos, os mesmos enganos, as mesmas posturas. Então, precisa realmente esse processo de luto, esse tempo para poder elaborar, quando acontece uma separação, né? Precisa respirar. Eu me lembro de um colega constelador fazendo um comentário, né, que um amigo dele veio procurá-lo para poder trabalhar uma questão de relacionamento. E ele já tinha tido, acho que 3 ou 4 relacionamentos que não deram certo. Daí ele falou, eu perguntei para ele o que que tinha em comum entre esses relacionamentos que não deram certo. Daí ele começou a citar defeitos. Ah, a primeira mulher tinha isso, 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 a segunda mulher. Eu falei assim, não. A única coisa em comum entre os relacionamentos que você teve é você. Uhum. Então, pare e olhe para você, porque você é a única peça em comum entre todos eles. Então, a falha está em você, né? Então, se veja primeiro, se olhe, fique inteiro para você partir para um próximo, né? Não vá procurar um outro enquanto você não estiver bem, porque daí a chance de não dar certo vai ser igual, porque é você que tá com problema, É, né? é, E é muito difícil a gente admitir isso, né? Se eu tive 3, 4, 5 parceiros e nenhum deu certo, quem é que está errado, né? Onde é que está? O que está faltando aqui? O que eu estou buscando, né, no meu parceiro? Tem eu, alguma?
eu contribuindo, fazendo uma contribuição, né? Um casal de Santos que eu atendia no online, ele estava nesse relacionamento, ele estava no quarto relacionamento e ela no terceiro relacionamento. Você comentando aí, eu me lembrei desse fato, né? A primeira coisa que eu falei para eles na primeira sessão de terapia de casal foi assim: vocês têm a noção de que vocês são pessoas com histórias difíceis, com grandes dificuldades? Já olharam para as dificuldades de vocês? E eles nunca tinham olhado para isso. Ah, eu perguntei, mas por quê? Eu falei, porque você vem, está no quarto relacionamento e ela no terceiro. Vocês já olharam para as dificuldades de vocês? Ou colocaram a culpa nos outros, né? E eles já vinha nesse relacionamento, que era o terceiro dela, o quarto dele, já vinha com as mesmas dificuldades, né? Já vinha com o relacionamento, já vinha. E depois acabou terminando realmente numa separação. Mas porque também não estavam abertos para olhar para as próprias dificuldades, né? A É, dificuldade está sempre do outro. se as pessoas não estiverem abertas para olhar para si mesmas, nada vai dar certo, né? Então, e não é só no relacionamento de casal, não é só no relacionamento afetivo. Também ela vai ter dificuldade no relacionamento de trabalho, ela vai ter dificuldades nos relacionamentos sociais onde ela convive, né? Se ela não estiver aberta a olhar para si. É fato. É. Mas alguém tem alguma contribuição, alguma pergunta, algo que estimule, que instigue a gente a pensar e a falar? Uhum. Eu vou ler o chat aqui, Cleusa. É, A Valéria colocou: é preciso estar inteiro para iniciar um novo relacionamento. Procurar alguém para preencher o vazio interior é muito pesado. exatamente. Não adianta você achar que o outro vai conseguir, porque ele não vai, né? E ele nem tem esse dever, né? Então, ninguém tem o dever de complementar o outro, né? Por isso que existe a individualidade, né? Então, eu sou um indivíduo que tem que estar completo para me unir ao outro, para formar um sistema novo, né? Agora, se eu não estou completo, não, esse sistema novo não vai ser possível. Vamos seguir mais um pouco? Faltam 4 minutos. Compensa? É Eu acho que pequenininha compensa, também. né? É Raul e uma Patrícia, página, uma página só, né? Então é uma vamos lá. página só. Raul e Patrícia. O sentimento melhor. Henninger olha longamente para Patrícia e Raul, que estão sentados ao lado dele. Patrícia começa a chorar e cobre o rosto com as mãos. Henninger para o grupo. O sentimento que ela demonstra tem algo a ver com o marido? O homem olha para a mulher e ela para de chorar. Henninger não tem nada a ver com o marido. É um sentimento de criança. A mulher acena com a cabeça. Henninger. Coitado do marido. A mulher acena com a cabeça. Henninger possui toda a minha compaixão. Ele possui toda a minha compaixão. Para o grupo. É claro que, com a mulher assim, que chora tanto, ele possui a minha compaixão. A mulher ri e acena com a cabeça. Hellinger para o grupo. Vocês viram a diferença agora? O primeiro sentimento que ela demonstrou foi um sentimento secundário. Este é um sentimento dramático que se instala apenas quando se fecha os olhos. Ela fechou os olhos, vieram-lhe imagens e ela chorou por elas. Nem considerou o pobre marido. O que ele deve fazer com com uma mulher dessas, agora ela está com os olhos abertos e ri. Para Patrícia, isso é bem melhor. Para Raul, você prefere a mulher assim? Raul, é claro. O homem e o grupo riem. Hellinger para Raul. Para aqui. Raul se curva diante de Hellinger e os dois agradecem. Aplausos do grupo.
Então, esse tipo de intervenção era aquelas que o povo ficava doido, né? Mas ele não fez nada, Uhum. né? Ele não fez nada, ele só conseguiu mostrar que o que estava atuando ali era uma criança ferida, querendo que o parceiro trouxesse a solução, né? Então, é muito importante a gente estar ligado nesses sentimentos secundários quando a pessoa vem trazer a questão, né? Porque se eu vou para o relacionamento como criança, como que vai dar certo? Né? Se eu deixo a minha criança aí na frente, se eu não percebo que é a minha criança que está na frente, né? Eu vou estar cobrando do outro tudo aquilo que faltou do papai, que faltou da mamãe, né? Daí vem o complemento do filhinho do papai e da filhinha da mamãe, né? Então, é muito importante estar, né? Para um relacionamento dar certo, tem que ser pessoas adultas. O adulto tem que estar presente, né? Senão, não tem chance. Uhum. Não tem chance mesmo, né? Coitado do marido, né? Coitado Gostei do dessa. marido. E coitada Você- da mulher quando ela pega um homem da mesma situação, né? Sim, sim. Porque assim, o inverso também é verdadeiro. Então, nessa Uhum. situação, é coitado do marido. E existem situações que é o contrário, né? Que é o homem que vem com esse sentimento infantil e coitado da mulher. Então, Coitada da... coitado do parceiro de quem que lida com alguém que traz a criança ferida para o relacionamento, né? Então, assim, é extremamente importante a gente estar atento e trabalhar essa criança em nós, porque todos nós temos ela, né? E se nós, como adultos, conseguimos olhar para a nossa criança e cuidar dela, ela não vai tomar a frente. Mas se nós, como adultos, não admitirmos que a gente tem essa criança dentro da gente, ela vai estar passando a perna na gente, porque as crianças são espertas. E as nossas crianças internas, elas são espertas, elas passam a perna na gente, sim. Nos momentos mais inusitados, aí você pensa, opa, que reação foi essa que eu tive aqui? Né? Aquela hora que, tipo assim, sem mais nem menos, você dá aquela explosão. Né? Daí você... Quem foi que explodiu? Né? Foi o adulto ou foi a criança birrenta que está dentro de mim? Tem que ter um bom bate-papo com a criança interior. O tempo todo a gente tem que estar cuidando dela, né? Uhum. Porque ela toma frente quando a gente menos espera, né? Como chorando ou com esses sentimentos dramáticos todos, né? Fazendo uma situação que pode ser difícil, mais difícil do que já é. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atenta na gente e no outro. Fala, Vera. Nesse caso também, eu acho que o homem poderia pensar o que que o atraiu para uma criança, né? Porque às vezes também quem se aproxima de uma criança é um salvador, né? E quer estar sempre por cima, quer estar no comando. Então, eu acho que os dois precisam se ver, né? Porque tem muita gente que tem uma predileção por pessoas mais frágeis, para ocupar o lugar de ser a pessoa mais forte, seja homem ou seja mulher. Por isso que é tal da história que 50, cabe 50% a cada um, né? A responsabilidade para o sucesso ou para o fracasso. Com certeza, isso é muito. Por isso que eu falo, os dois têm que estar inteiros, os dois têm que estar bem consigo e têm que estar bem com o grupo.
né? Porque se isso não acontecer, a parceria não vai dar certo, né? Eu acho Nesse, que teve uma outra, numa leitura do Bert, ele fala, faz a pergunta assim, né? É, numa situação assim, às vezes ela está procurando no parceiro o pai. E o parceiro, o que que procura nela, né? é, O que que ele está procurando nela então também? ela está procurando o pai, e ele aceita, porque na realidade ele tem essa ligação com a criança, né? Do cuidador, ele quer cuidar. Só que relacionamento não é um cuidando do outro, são os dois se olhando e os dois seguindo juntos, né? Então, é um complementando o outro, não um cuidando do outro, né? Como ele diz, o homem tem o que a mulher não tem, e a mulher tem o que o homem não tem. Então, os dois se unem para se completar, e não para tampar falhas um do outro. Não para compensar aquilo que não foi conquistado até aquele momento. Relacionamento adulto. Né? Relacionamento adulto. É, relacionamento adulto. Não dá para ser relacionamento de um adulto e uma criança, né? Hum, Ou de duas crianças, quando que muitas vezes acontece. também, também. É, muitas vezes acontece que são duas crianças e que vão fazer uma terceira criança para cuidar, né? Então, acho que as próximas a gente deixa para o Renê, né? Uhum. Então, gente, assim, muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez, né? Muito obrigado pelas contribuições e até a próxima terça. Obrigada, Eurico, pela leitura e eu passo para você, Helena. Bom, pelo que eu vi aqui, se nós seguirmos a leitura na próxima terça, nós vamos terminar o livro. A não ser que a gente traga algum tema provocativo para o Renê. Eurico, obrigado pela leitura. Cleusa, Obrigado. pelas contribuições. Eu já tirei. Vera, você quer abrir. Vera Lúcia, você quer abrir sua câmera para eu tirar um print de foto aqui? Hoje eu sou fotógrafa. Passa em perfume, batom. Deixa eu ver se a Vera vai abrir a câmera. Acho que ela não está lá. Eu vou tirar fotinho, tá? Olha o sorriso. Pronto. Gente, muito obrigada. Até a próxima terça. E em breve estaremos com uma nova jornada de Bert Hellinger. Boa noite, obrigada a todos pela presença, Cleusa, e obrigada aí pelas considerações. E até terça. Bom descanso para todos. Obrigado a todos. Boa semana Obrigada, para todos gente. Boa nós. semana. Boa semana, gente. Até terça. Tchau, até terça. Tchau. Tchau, tchau.